Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Bem-vindos a mais um IM Podcast. Hoje a gente vai falar sobre o G do ISG. A gente tem dois caras aqui fantásticos para trocar essa ideia com a gente, que é o Milton Nassau. Obrigado pela presença, Milton. E o Marco Silva. Que agradeço. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Milton. Boa noite, pessoal. Então vamos começar aqui com o especialista aqui do ponto G do ISG, né? Ó, isso aqui é um podcast aí pra gente se divertir aqui, trocando ideia. Sem tá? dúvida, sem dúvida. Sem teoria. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo eventos. Todo dia eu tenho visto pessoal produzindo, convidando para fazer os eventos, discutindo ISG. Recentemente eu vi até um benchmark de ISG, um evento falando só sobre os casos de sucesso, né? A gente na pós-graduação nossa no MBA, a gente sempre traz também isso para discussão nos encontros nossos. E ao mesmo tempo o ISG tem uma frase que eu acho interessante que diz que é um museu de novidades, né? Então, Milton, o que é o ISG e por onde que a gente começa? Legal. Bom, boa noite a todos, boa noite, Gustavo, boa noite, Marcos. Essa frase do Cazuza aí, que é um museu de grandes novidades, é um bom começo para o nosso papo mesmo. Por quê? Se a gente pegar historicamente a gênese, a origem do ESG, já estava na década de 90, já existia aquela teoria do Triple Bottom Line, de John Eccleston, que tem esse livro Cisnes Verdes, que nada mais dizia que a empresa tinha que cuidar dos três círculos do Triple Bottom Line, que era a parte ambiental, a parte econômica e a parte social. A empresa tinha que dar lucro, mas ela tinha que cuidar da sustentabilidade e ela tinha que cuidar da parte social, certo? Isso, de fato, entrou dentro da via da governança corporativa, é algo que é muito discutido, foi discutido como dentro do princípio da responsabilidade corporativa, que agora foi renomeado na nova edição do IBGC para sustentabilidade, então isso já estava presente. O que para mim, na minha opinião, foi o clique que fez a mudança para essa discussão de ESG? Foi quando os financiadores disso, os financiadores de fundos, passaram a discutir isso, especialmente o BlackRock, através do Larry Fink, que fez uma carta dizendo que só ia investir em empresas de ESG. E, infelizmente, se desvirtuou do propósito para a necessidade de capital mais barato. E aí as pessoas passaram a ter uma corrida de discussão de ESG para a busca de adoção de princípios de ESG, algumas vezes genuinamente, outras com uma roupagem de captação de recursos. Então, passados 2, 3 anos aí dessa carta do Larry Fink, depois numa outra carta ele disse, tá bom, gente, olha, eu vou investir em ESG, mas primeiro eu quero investir em que dá lucro, né? Então eu quero investir também, além do ESG tem que ter lucro, então tem uma discussão de reposicionamento disso. O que tem de bom e ruim nessa discussão do ESG? Bom é que a gente aqueceu a discussão do Triple Bottom Line, e que a pauta veio, que ela veio para ficar, e que o Triple Bottom Line, o que era o E, o S e o G na década de 90, é diferente agora do que a gente está na década de 2020. Sim. Então, criou uma nova discussão em cima disso, um aprofundamento em relação a isso. O que é negativo? É que isto passou a ser uma corrida de greenwashing, S-washing e governança washing, para ter um custo de capital menor nas empresas para buscar recursos. Essa é uma parte perigosa. Né? E aí começa a explodir um monte de especialistas em ESG, começa a explodir um monte de seminários de ESG, começa a explodir um monte de princípios de ESG, sendo que as empresas não passam a verificar efetivamente qual é o seu impacto e o seu impacto S. Do G a gente vai falar daqui a um pouquinho mais, né? Mas é uma coisa, na minha visão, que deve ser customizada, que ela inclusive tem uma entrevista recente do próprio Eccleston naquela revista RI, que ele fala, olha, cuidado com o seu impacto, olhe para qual impacto
que relaciona com a sua atividade, para você setar o E e o S, né? Então, acho que em resumo, o ESG é isso, é esse amálgama que a gente está verificando agora. Ô Marcos, a minha professora, Maria Tereza Paulino, a gente fez aqui um podcast também sobre sustentabilidade, né, e tal. E aí eu pedi para ela, professora, defina a sustentabilidade para a gente e tal. Ela foi e fez uma contextualização, né, que é o seguinte, a sustentabilidade na Europa, né, tem o viés mais de meio ambiente, porque eles já não têm problemas sociais crônicos como a gente tem no hemisfério sul, né? E daí ela levantou essa questão, né, de como é importante que a gente tenha, né, esse viés do S, do ISG, né, a gente tomar cuidado com isso, porque senão não funciona. Uma pessoa com fome não está nem aí para o meio ambiente, não está nem aí para a governança, né, Marcos? E o que eu acho muito bacana, assim, dessa questão da mudança do ESG, conforme o Milton trouxe, né, são noções, são bases que já vêm sendo conversadas desde a década de 90. Mas hoje o ESG vem com uma pegada da questão da integração, né? Você olhar a empresa numa visão de 360 graus. Já não é só mais a empresa porta para dentro, mas é como a empresa se relaciona porta para fora, né? Seus stakeholders, como ela lida com seus colaboradores, como ela lida com seus prestadores de serviço, né? De repente uma locadora de veículo, uma papelaria, ela está prestando serviço para a tua empresa. Sim. Então o ESG ele traz também essa preocupação, né? A gente pode citar casos recentes aí de prestação de serviço que trouxeram imagens extremamente negativas para marcas conhecidas. Então existe essa preocupação. Quem presta serviço para a minha empresa, eu tenho que trazer essa pessoa para o ESG, eu tenho que mostrar para ele que é bacana, que é rentável e que é um diferencial também de mercado, que ele tenha práticas de ESG na pequena empresa dele. Sim. E isso vai repercutindo, vai ampliando e vai trazendo para a discussão, mostrando o quanto é importante e o quanto é viável. Não é difícil ser ESG. O difícil é você manter, né, de repente, pequenas práticas. Quando a gente fala em questões ambientais, né, eu troco a lâmpada do meu escritório, coloco uma lâmpada LED, eu estou contribuindo com o meio ambiente. Registro de funcionários, benefícios que eu posso oferecer, participação em lucros. Então dá para ser ambientalmente, dá para ser socialmente, sem ter que ser grande, né? Outra questão que o pessoal vê muito de ESG relacionada a grandes marcas. Então você consegue ser ESG no teu escritório, 2 colaboradores, 1 colaborador. Se eu faço a gestão do meu resíduo corretamente, eu estou sendo ESG. Se eu estou disposto a, de repente, ao invés de ir para o meu trabalho todos os dias de carro, de repente eu ir de bicicleta, eu compartilhar uma carona, eu estou sendo ESG também, que eu estou emitindo menos gases poluentes, Então é o de dentro para fora, de forma orgânica, justamente, né? A gente tem um exemplo, esses podcasts aqui estão assim, eu vou fazer um diploma para mim aqui, né? Tá saindo especialista. Porque, cara, vem cada pessoa aqui com umas sacadas assim, eu vou absorvendo tudo, né? O Gilcimar, aquele gente boa que falhou com a gente aqui hoje, deu um exemplo também, né, sobre as empresas implementarem a sustentabilidade na veia do negócio, né? E aí, assim, óbvio, antigamente tinha que fazer esse trabalho para segurança do trabalho, né? Sim, sim. E hoje em dia nem se discute mais essas questões de segurança do trabalho, assim, já virou uma coisa orgânica, né? Não tem tanto mais problema como tinha há 10, 20 anos atrás. Já é uma mudança de cultura. Então, assim, Milton, por onde que a gente começa nessa organização? Assim, eu desconfio que a gente fazer um código de honra ali da empresa ou governança, como as pessoas quiserem chamar, né?
eu desconfio que seja uma boa ideia para organizar a coisa, né? Sim. É por aí? Eu quero pegar um gancho no que o Marcos falou e que você falou, que talvez vai ajudar nessa conexão. É que a governança no ESG, ela é tanto meio quanto ela é fim. Então, ela é um fim em si mesmo, na medida que a governança é um sistema de compatibilização de interesses que eleva princípios de transparência, de equidade e etc. e tal. Por outro lado, ela também é meio na medida em que ela organiza os processos decisórios e organiza a forma como a empresa vai ser gerida e liderada, e ela consegue fazer um sistema que facilita a discussão do E e do S. Então, ela é um fim, né? E ela, ao mesmo tempo, é meio. E aí, pegando esse gancho de por onde começar, certamente, a melhor maneira de começar o ESG é refletir em seu sistema de governança, na organização do seu sistema de governança, quais são os riscos e impactos de E e de S que você tem. Você organiza, a governança, ela é a base da casa. Uhum. Na medida que você organiza a sua governança e põe um processo decisório, põe um sistema que vai gerar a reflexão desses temas e vai gerar acesso a risco desses temas, vai gerar uma cultura que você falou, Marcos, ética em cima desses temas, esses temas vão aflorar. Então, essa é a maneira correta de fazer. Estruturar um sistema de governança que vai verificar quais são os impactos de E e S que você tem e vai tentar compatibilizar e mitigar esses riscos. Infelizmente, essa, por mais contraintuitivo que isso possa ser, é a maneira inversa de como está sendo feito. Como está sendo feito é que se importam práticas e princípios de ESG não necessariamente correlacionados à sua atividade ou ao seu maior impacto, né? E impacta isso e vai fazer marketing no mercado, que é ESG. Outro dia uma organização me procurou e tudo, e discutindo para estudar a governança deles. Não, mas aqui, olha só, veja bem, a gente está fazendo aqui tudo eletronicamente, eu não tenho papel, eu não tenho isso, sendo que ela tem grandes problemas de impacto maiores de ESG. Falei, tá bom, bacana, ótimo. As árvores agradecem, o CO2 agradece, mas escuta, isso te torna ESG. Você tem as questões mais latentes e impactos maiores na sua atividade. Uhum. Que se você não tomar uma conta disso e estruturar a sua governança para tomar conta disso, o rebote vem. Eu acho que hoje, aí Marcos, eu queria até perguntar para você, que é um especialista em social, porque a minha hipótese é que esse fallback, digamos assim, essa resposta, esse rebote que vai ter dessas práticas oportunistas, é que a sociedade vai julgar de uma maneira mais dura. Sem porque dúvida. Hoje tem rede social, hoje tem mobilização, então não sei o quanto a falta de coerência não vai cobrar o seu preço. Você traz luz para certas discussões, né? Eu costumo até, recente participando de um evento sobre governança, se tem um exemplo prático dessa nova geração, que é um exemplo da minha casa, que eu costumo até brincar, da minha filha, né? A gente estava no supermercado fazendo compra, passando pela prateleira de shampoos, ela viu um shampoo, eu vi um shampoo e falei, filha, eu vou levar esse shampoo. Ela falou, pai, você sabe se são testados animais nesse shampoo? Aí eu... Se esse shampoo é testado em animais. Justamente, eu falei, filho, não sei. Uhum. Ela falou, mas tem como saber, vamos olhar no verso. Minha filha tem 10 anos. Uhum. No verso existe um selo que mostra se aquele produto é testado em animais ou não, se eles fazem teste. Ou seja, de repente, se não tivesse o selo, ela já ia falar, pai, não vou querer. Uhum. Então acontece essa questão que o Milton falou. Você traz luz para questões que às vezes não vinham a tanta discussão. E quando você fala de empresas, quando você fala de impactos, está todo mundo ligado. Nós que lidamos diretamente com comunidades, as pessoas que abordam a gente no dia a dia, eles já vêm com um discurso de que aquele empreendimento
tem totais condições de apoiá-los, de fazer algo em prol daquela comunidade, e é extremamente justo que eles façam essa cobrança, pois realmente existe, e por muito tempo não aconteceu. Só que você acaba deixando possibilidades de cobranças maiores, de repente aquilo não é o ideal. Então tem que encontrar um meio termo, né, entre essas ações, para que realmente isso não tome um rumo que não é o ideal. Porque a comunidade ela existe antes de um empreendimento chegar. Depois que o empreendimento vai embora, ela continua existindo. O rebote que você diz está relacionado à marca, né? Reputação. E a Imagem. reputação bate no financeiro. Aham. E bate na perpetuidade. Né? Assim, a gente teve... Eu sempre faço essa correlação. Eu acho que o que a gente vive hoje... Eu tenho viés, porque eu sou do governança há 30 anos, então eu tenho viés de olhar muito o mundo pelo lado de governança e de riscos. São coisas que eu estudei muito na minha vida. Mas se a gente olhar a história da governança, ela também surgiu quando começaram a existir alguns escândalos corporativos e aí alguns fundos de pensão à época e alguns investidores, eu me lembro até o nome de quem era o Larry Fink daquela época, era o Marcos Nobios, diziam, nós vamos investir em empresas que têm princípio de governança corporativa. Sim. Certo? E aí as empresas começaram a importar princípios de governança corporativa e começaram a emitir títulos fora do Brasil, lançou-se um novo mercado aqui e etc e tal, só que não fizeram o dever de casa direito. O que eu chamo de dever de casa? Verificar qual a característica da sua estrutura de capital, se ela é familiar, se ela tem um capital pulverizado, se ela tem um controle compartilhado, se ela tem um controle concentrado, onde que é o impacto dela, e aí importou práticas que não necessariamente estavam ligadas a ela. Qual foi o fim da história? Muitas delas são novo mercado, a gente pode citar inúmeros nomes aqui, que faliram. Eu acho que com a ESG vai ser pior do que falir. Uhum. Porque ali foi um problema de resultado financeiro. Eu acho que com a ESG, além de você ter como resultado a falência, pode haver um dizimamento de reputação, inclusive de executivos. Então, assim, acho que daqui a 10 anos, quando a gente estiver vendo esse podcast aqui de novo, a gente vai dizer o seguinte, cara, o rebote, o fallback que a gente teve do ESG é maior do que foi o da governança. A governança, empresas acabaram. Acabou a Enron, acabou o Pan-Americano, acabou um monte de empresas que era agora americanas, que era o novo mercado, Sadia. 2, 3 mil. Várias empresas que estavam no novo mercado, estavam tidas teoricamente como melhores práticas. O que aconteceu foi que a empresa acabou. No ESG, eu acho que a gente vai ter uma cobrança maior. Porque a sociedade, o S não vai deixar que com rede social que a gente tem hoje, com essa mobilização, que fique só no resultado financeiro. E talvez até na reputação da pessoa física do executivo. Carreiras serão destruídas. E o mercado, sem querer ser catastrofista. Desculpa, o mercado disruptivo do ESG, ele trouxe cada vez mais criação de novas empresas, né? Por exemplo, antigamente, quando a gente fala de música, você tinha certas gravadoras, hoje não, hoje você tem o Spotify, que ele tem todas as plataformas ali de música que você procura. Uber, né? Antes você comprava carro, hoje não, hoje você tem Uber, você tem o 99, então essa disrupção, o próprio iFood, né? Já ninguém mais vai em lanchonete, as lanchonetes vêm atrás de você, então estão sendo criadas cada vez mais empresas, mas será que essas empresas estão sendo preparadas para essa questão do rebote? Eu acho que nesse mercado, eu como minha veia de investidor também em startup, já está provado que eles ignoraram o ESG e por isso o Airbnb está em recuperação judicial. Esse mercado da inovação é um mercado que se pensou muito no modelo tecnológico de negócio. Funcionalidades, e não no modelo de negócio de sustentabilidade. Isso, para mim, provoca uma boa discussão, Marcos, porque assim, o ESG ele tem que caminhar não para uma coleção de práticas e adequações e etc e tal, mas para mudança de modelos de negócio. E longevidade, né? Que é o que vai trazer a longevidade no longo prazo. Você tem que repensar o seu modelo de negócio, considerando que uma das suas um dos retornos esperados da sociedade, além do lucro e da perpetuidade, é
a adequação ao meio ambiente e a sociedade, e ao social. Eu agora estou escutando o livro, essa parte de tecnologia eu gosto muito, chama An Ugly Truth, que é a história do Facebook, né? A eleição do Trump foi cobrado do Facebook no Congresso. Então, aí o discurso do fundador não, peraí, mas sou uma plataforma de conexão de relacionamentos, desculpa, isso é muito mais que isso. Você tem mais usuários que uma nação. Você consegue mobilizar um monte de coisa, de fake news, você tem que tomar conta disso, né? O Uber, você viu que teve um escândalo com relação ao comportamento do fundador, a maneira no social, como é que os motoristas eram tratados, eram remunerados. Vai chegar, pode ficar tranquilo que vai chegar nos aplicativos, porque também a gente vai ver que a condição dos entregadores não tá legal. Sim. Então, assim, não adianta fazer a disrupção. Seu ponto é sensacional, Marcos. Não adianta fazer a disrupção tecnológica sem considerar a disrupção de ESG do seu modelo de negócio. E talvez seja esse o recado que o Larry Fink queria dar naquele primeiro momento. Falou, olha... Não é só crescer, né? É só crescer. Vocês têm que crescer com um negócio que seja sustentável, que tenha o growth, o crescimento e tal, mas esteja ligado ao ESG. E talvez tenha sido mal interpretado pelas empresas, dizendo o seguinte, eu vou pintar tudo aqui, a fachada de ESG, que o dinheiro vai vir. Uhum. E acho que 3 anos depois está mostrado que não foi assim. E bacana, Milton, quando você traz dentro da governança e você cita o Facebook, a gente trazer a questão da LGPD. Né, dentro da governança, como que é importante e por ser uma lei, né, como que ela traz novidades Sim. também para quem trata dados. E hoje em dia não tem empresa que não trata dados. Você faz cadastro, você registra funcionários, você está tratando dados o tempo todo. Então acho que dentro da governança, você pode complementar com certeza melhor do que eu, um dos maiores desafios agora é a adequação. E pós-adequação, a questão da pegada, se vai vir a fiscalização. Quais são os princípios de governança que as empresas devem se atentar para a aplicação da ESG? Gustavo, olha só, os princípios de governança eles são transversais, né? Quando a gente fala do responsabilidade corporativa, que agora foi renomeada como sustentabilidade, o princípio da transparência, a prestação de contas, accountability, que agora foi traduzida por um nome que eu gosto mais, que é responsabilização. O novo código trouxe integridade, mas eu acho que o ESG, o buraco é muito mais embaixo que o princípio. Muito mais embaixo. O princípio é o básico. O princípio é o básico. A sociedade já não vai se satisfazer com o princípio, até mesmo porque o princípio uma coisa genérica. O princípio, o nome já diz, né? Assim, o princípio da dignidade humana. Se a gente for na Constituição, tá bom. O que é dignidade humana? Princípio de prestação de contas. O que é prestação de contas, né? Ou que agora é responsabilização. Tudo bem, os códigos definem, a 6ª edição do código do IBGC define, mas não é isso. A busca do ESG, quem for bem sucedido no ESG, não é quem vai buscar o princípio ou quem vai buscar a melhor prática. Claro, sempre são referências. Não estou ignorando princípios nem melhores práticas. É aquele que compreender no seu modelo de negócio qual é o impacto de E e qual o impacto de S que ele vai ter e vai conseguir criar um modelo de negócio para mitigar aquilo. E aí eu vou fazer o comercial da governança, porque eu sou apaixonado pelo tema. A governança é o meio pelo qual se faz isso. Uhum. Porque a governança é o sistema de compatibilização dos interesses do acionista, dos interesses da gestão, dos interesses dos stakeholders. Então você tem que montar a base dentro da governança, considerando isso. Isso vai impactar no modelo de negócio, vai impactar nas outras coisas. Vou repetir para não gerar maus entendimentos. Não estou desprezando os princípios e desprezando as práticas. Só que esse caminho já foi usado atrás. Ele não é suficiente. Ele é genérico. Eu tenho que entender qual é a minha questão da minha empresa, da minha realidade específica. Desconfiava desde o princípio. Já diria Chapolin Colorado, né? Grande filósofo. Grande filósofo Chapolin Colorado. Desconfiava desde o princípio. Até porque a gente está começando essa série de ESG falando de governança, né? E essas práticas de governança, Milton,
elas vão ter o impacto financeiro e reputação de uma empresa, como a gente tem exemplos aqui na nossa região, né, de mineradora que tinha todo o licenciamento ambiental ok, mas não tinha investimento em relacionamento, né, e muito menos transparência nas informações. Ocorreu uma mobilização social, né, que o resultado foi que o governo teve que entrar no meio do negócio e parar com a coisa. E agora vem aparecendo mais e mais histórias sobre isso, né? Mas como por exemplo, né, no caso dessa empresa, os caras estavam ali, entre aspas, cumprindo o papel legal deles. Eles falharam, né, nessa parte de relacionamento, acho que até mais. A gente pode colocar isso como um grande exemplo de impacto financeiro de uma empresa que não cumpriu esses princípios aí? Gustavo, eu não gosto de comentar caso concreto por diversos motivos. É porque gera emoção e outras coisas. Segundo, mas o principal é porque eu não conheço os casos a fundo. Eu como fui executivo por 28 anos, e hoje eu estou em vários conselhos de administração, o caso concreto eu gosto de comentar ele quando ele está publicado, foi objeto de um... Então, mas o conceito, eu vou comentar o conceito e a ideia do que você trouxe. Não adianta querer andar rápido com algumas coisas. Né? Nem só cumprir com o básico. Cumprir com o básico. Assim. Uma parte importante do ESG, que a governança tem um papel relevante nisso, é a parte da comunicação. É como eu me comunico com o meu stakeholder. Né? É o ser e parecer. Tem empresas que são, mas não parecem, ou não se comunicam bem, ou são arrogantes com a comunidade, ou não... E acham que o básico, como você falou, do licenciamento vai levar a um resultado. Fala, não, cumpri minha obrigação legal. Não é mais assim. Não é mais assim. Né? Ainda que a empresa seja super bem intencionada, que tenha feito tudo certo, tenha feito tudo correto, uma das questões importantes devem ser estruturadas pela governança é a forma de como eu me comunico com a sociedade, com os órgãos, com o governo, com os stakeholders. Como eu medir o meu conflito com os stakeholders. E aí sim, os princípios de transparência, os princípios de responsabilização, de prestação de contas, de integridade, todos esses princípios dão uma credibilidade maior e uma possibilidade, se bem praticados, de que eu tenho uma interlocução com esses stakeholders, seja o governo, seja a sociedade, os próprios empregados, que tem que estar comprado com aquela ideia, né, com aquela missão, com aquele propósito, porque são eles, ao fim e a cabo, que vão se relacionar com os demais stakeholders, então eles têm que estar bem vestidos nisso. Eu acho que o bottom line do que você está dizendo é o seguinte: só o legal não basta. Só o legal não é suficiente, ele não basta. O que vocês chamam, né, de licença social, ou seja lá qual o nome que se der, eu acharia muito legal se você complementasse isso, mas assim, não vai chegar lá. Só o legal não é nada mais que sua obrigação. Mas nada mais que sua obrigação. No passado tinha aquela noção de que uma empresa, quando ela chega, né, um empreendimento, chega em uma localidade, um município, gera emprego e paga os impostos, ele já está fazendo o que se esperava. O empreendedor se sentia, né, que ele estava no top 10 ali. Não, estou gerando emprego e estou recolhendo os impostos com a prefeitura, eu estou no 100%. E hoje já não é mais assim. Né? Hoje o que mostra é como ele se relaciona com aquela comunidade, qual é o legado que ele quer deixar para aquelas pessoas, né? O que ele pensa em longevidade, não só no seu empreendimento, mas que aquela região toda seja produtiva, esteja abrangida de forma positiva por todos os bons impactos que aquele empreendimento possa trazer. Então, realmente, tem essa diferença do passado
para a época de hoje que o ESG traz, né? As pessoas veem uma empresa chegando, tivemos recentes casos aí, que os moradores fizeram oposição para determinados empreendimentos para que ele não se instalasse no município. Porque de repente tinha aquela impressão que era só geração de emprego e arrecadação de impostos. E sabe o que pior é isso, Marcos e Gustavo? Eu acho que essa questão é que a gente vive num ambiente muito polarizado e ideológico. Então, para um lado ou para o outro. Para um lado, de quem tem a ideologia de que gerou emprego tem que resolver, ou da ideologia do outro lado é que o Estado tem que controlar isso, não importa. Para qualquer lado que se acenar vai ter uma ideologia. E o empreendedor e o executivo, o administrador, seja ele conselheiro ou diretor, ele não pode gerir a empresa e administrar a empresa com base na sua ideologia e sua convicção pessoal. Ele tem que entender que certo ou errado, não estou aqui para fazer juízo de valor, este é um imperativo que a sociedade hoje exige. O ESG, bem feito, ele é um imperativo econômico. Ele não é mais uma... É claro que isso feito com propósito, com a missão de genuína e nobre de melhorar o mundo, o planeta que a gente vive, é claro que isso é ótimo. Mas mesmo que a pessoa não tenha essa ideologia, que não esteja afim disso, ela é um imperativo empresarial, que não pode ser desprezado e não pode ser enviesado para um lado da sua ideologia ser A ou B. Porque os stakeholders terão outras ideologias, algum deles terá. Nem todo mundo vai pensar como você. Seja em que lado da ideologia você esteja. Então, assim, a indústria tem que amadurecer para esse lado, né, Milton? Sim. Concorda, Marco? De acordo. O amadurecimento é fundamental. E aí, quem precisar, tem um curso aqui no Instituto Minério. Professor aqui na mesa e tudo mais. Essa expressão amadurecimento é boa. Eu vou usar isso, vou roubar. A indústria tem que amadurecer, o empresário tem que amadurecer. Ele não está ali para fazer um campo de batalha ideológica. Eu acho. Tem um dever fiduciário. Eu espero que esse podcast que a gente está fazendo aqui chegue a várias pessoas que são tomadores de decisões. Né? Porque vocês estão explicando passo a passo o que tem que fazer, né? E vocês são pessoas experientes nisso. E agora vamos entrar em mais uma coisa, Milton, que eu já vi você falando aqui nas aulas também. O papel dos conselhos nisso tudo aí. Bom, acho que uma das coisas importantes no sistema de governança é o que a gente chama de processo decisório na estrutura de governança, né? Antigamente os conselhos, e aí não importa, eu fiquei surpreso quando eu li o livro do Ramacharán, Governança Ativa, porque eu achava que isso era um problema de empresa familiar brasileira. Mas ele falou que no passado, grandes empresas americanas tinham essa história do conselho ser um mero chancelador da política dos executivos, um clube de amigos, um clube para fumar charuto, para jogar golfe, para fazer seja lá o que for, né? Isso na década de 80, os Estados Unidos era assim. Infelizmente, em várias organizações, sejam familiares ou não, ainda é assim no Brasil. E não deveria ser. Por quê? O Conselho de Administração, não estou fazendo proselitismo da minha profissão atual, mas o Conselho de Administração, eu fui executivo por muitos anos e agora estou do outro lado da mesa. A junção de conselho com diretoria, ela é poderosa, porque eu elevo o nível de inteligência e olhar dentro das minhas decisões da empresa. Eu brinco que o executivo, ele tem o olhar do dentista. Ele tem que pegar um problema e olhar no problema profundamente, ver aquele problema, resolver. E o conselheiro tem um olhar de urubu. Ele olha por cima. Então, você pega um problema, um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas. Eu perdi um executivo-chave em um projeto de mineração, né? O executivo tem que, amanhã, buscar esse outro executivo. O executivo tem que trazer o colega dele, tem que trazer o cara com rapidez, escolher bem o cara, escolher o cara correto dentro do projeto. O conselho tem que pensar por que o cara saiu. Não foi um fit cultural, foi um problema no processo de seleção, foi um problema de remuneração que não está adequada, o pacote não é bom. Percebe como
problema de caixa, a empresa tem um problema de caixa. Cara, o executivo amanhã ele tem que trazer as melhores alternativas de dívida, de equity, do que for para trazer o problema de caixa. O conselho tem que pensar a estrutura de capital de uma maneira... então, essa complementariedade de olhares, especialmente em empresas familiares, mas em todos os tipos de empresa, eles são essenciais. E quando você fala da indústria amadurecer, a indústria da mineração não está ainda tão madura em relação a isso. Tirando as big mines, sim, que é outra história, mas assim, os projetos incipientes de mineração ainda são projetos muito familiares. Existe uma falsa percepção, e é falsa mesmo, de que a governança vai burocratizar o processo e tirar o poder. Eu tô desenvolvendo um curso novo aí, Milton. É um curso de economia e engenharia mineral. Eu vou já fazer o convite para você assumir essa parte aí, para a gente amadurecer. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Que vai fazer o curso e automaticamente vão compartilhar essa experiência com o mercado, né? Sim, sim. Né? Assim, acho que são soft skills aí que a galera vai ter que correr atrás para desenvolver, né? E quanto mais rápido você fizer, maior o resultado vem. Mais rápido o resultado vem. Dentro desses conselhos, como que a gente garante a diversidade? Esse tema é caríssimo e importantíssimo. Assim, antes a gente tinha nos conselhos, além do clube de amigos, esse clube de amigos eram compostos por pessoas que eram ex-executivos, geralmente com viés financeiro, né? Brancos, acima dos 60 anos. Né? Esse era voltando até a conexão de customização da governança, que a governança não deve seguir os principais princípios, não deve apenas seguir os principais princípios. Cada conselho, cada empresa vai demandar um tipo de desafio diferente. Certo. Então tem empresa que é empresa de crescimento, tem empresa que é empresa de manutenção. Certo. Tem empresa que o desafio dela é relação à comunidade. Tem empresa que o desafio dela é licenciamento. Tem empresa que o desafio dela é caixa, é dinheiro, funding, trazer grana. Mas tem empresa que o desafio dela é sucessão, porque é uma empresa familiar. Então, primeira coisa, você tem que trazer para o seu conselho pessoas, e se não se consegue resolver um desafio com uma pessoa que tenha competências complementares que vão adequar ao seu desafio e que vão complementar também a sua diretoria executiva. Certo. Isso eu não estou falando antes de falar de raça, gênero, qualquer coisa. Então tem que ter uma diversidade de competências, tá? Primeira coisa. Segundo, é claro, lógico, está provado que a diversidade de gênero, de raça, de background, de experiências enriquece profundamente qualquer processo decisório, ainda mais se esse processo decisório é organizado. Então, tem que olhar também a diversidade em relação a essas orientações e esses vieses que as pessoas têm na vida. Se a gente botar um monte de gente igual dentro de um conselho, e se ele for ainda igual à diretoria, não tem por que fazer um conselho. Ele vai ser um conselho que vai estar só falando... Entre pares. Ok, né? Entre pares, ok. Tem que ter contraponto, né? O meu pai, ele é psiquiatra, e ele fala uma coisa interessante, falava quando eu era criança, que era o seguinte, que o conflito é bom e o confronto não. Depois eu fui entender. O confronto é quando eu vou desafiar alguém, brigar com alguém, desrespeitar alguém. O conflito é bom. Se eu tenho uma ideia ou outra, é o próprio princípio, debate. É o próprio princípio aristotélico. Tese e antítese, a síntese tende a ser melhor. Agora, se eu tenho tese, eu vou ter uma tese. Né? Agora, se eu tinha uma antítese, a tendência é que eu tenha uma síntese mais enriquecedora, com olhares múltiplos e diferentes. Sim. E é por isso que é importante a diversidade. Seja diversidade em qualquer hierarquia da empresa. Outra coisa que é interessante, né? Outro dia tem um amigo meu que é professor da Fundação Dom Cabral também como eu, e que ele estava dando esse exemplo e a gente conversando, empresa de varejo, que você tem aí essa transformação digital. Dá para botar um tiozão. Tem que ter um moleque lá dentro que entende go-to-market, user experience.
Então a diversidade ela pode ser uma diversidade até de idade, às vezes. Né? A gente está falando, tem um público, tem uma revolução de empoderamento feminino. Como é que não tem mulher no conselho? Né? A gente tem uma mudança grande. Você falou da geração, tem 3 adolescentes em casa também. Questão de LGBTQI, mas na geração dos meus filhos não existe esse problema mais. Não é algo que, assim, de colegas, de amigos, é o que eles relatam, fulano tá namorando com... Então, como é que a empresa que vai, de alguma forma, relacionar com essa sociedade não vai considerar essa diversidade dela? Né? A questão racial. Então, não é que seja, de novo, uma estratégia de marketing, é uma inteligência de modelo de negócio. Sim. Percebe? É diferente. O que a gente chama dentro do social de diversidade, equidade e inclusão. E durante essa nossa fala, a gente conversou sobre o executivo, por exemplo, a atração do executivo, a retenção do executivo. Estamos conversando de governança, mas fomos no social, que é a contratação, que são os benefícios, e agora na diversidade também. Como que linka, né? A governança ela sempre busca o tempo todo, lá no social e lá no ambiental, as questões que estão envolvendo a empresa. Então você trouxe 2 exemplos claros aqui do social. Atração e retenção de talentos, que é desafiador, e a governança tem que estar ligada nessas questões da dificuldade, o porquê que a gente não está conseguindo atrair, ou quando atrai, manter determinadas pessoas em nossa empresa. Será que é por questões de diversidade? Será que é pela política da empresa? Será que é pela cultura da empresa? Então a governança tem que estar mapeando e tem que estar ligado o tempo todo nessas questões. Então você foi cirúrgico em 2 pontos do social que linkam direto na governança. Marcos, isso é muito diferente da minha geração, né? Minha geração, eu fui trainee novo, e eu achava super legal, a geração Yuppie. Eu achava legal ver à noite, aguentar, fazer as coisas e tal. E talvez por ignorância, realmente é um processo civilizatório. Para mim agora, eu vou fazer meu trabalho, vou ganhar meu dinheiro, vou ser um executivo, vai ser massa, minha vida vai ser boa. Não é assim que pensam os jovens de hoje. Eles têm que estar ligados a um grande propósito. E eles têm que estar num lugar... Acelerou. E eles têm que estar ligados em algum propósito, em alguma coisa, que eles se sintam parte daquilo. Sim. Incluídos, diversos. Sim. Que eles sintam parte daquilo. Então, sem dúvida, isso tem uma conexão com a retenção e com a atração dos melhores talentos. Né? Eu tenho um amigo também executivo que ele tem um sobrinho brilhante. Eu achei engraçado esse caso. Podcast pode contar causa, né? Então vou contar causa. Aí ele fez lá um sobrinho dele brilhante, paulista, e fez os melhores faculdades e tal, e passou nas faculdades da Ivy League lá dos Estados Unidos, e ele decidiu uma faculdade que ela é menos pontuada e menos popular. Badalada, que Stanford, Harvard, Wharton e tal. Aí ele perguntou, mas por que você vai? Falou assim, porque ali eu gostei da vibe. Entendeu? É isso, né? Assim, claro, vamos definir o que é vibe. É isso, ele se sentiu incluído, se sentiu ali, acolheu ele, o propósito, sei lá o que falaram, que é a vibe. Então hoje não se atrai mais por uma placa ou por um salário, necessariamente. Você se atrai por um propósito, por isso que o ESG tem que estar dentro do modelo de negócio. Essa própria mudança, né, Milton, de carga horária semanal, de repente entrar uma semana de segunda a quinta, né? Como que a governança está lidando com isso, com essa possibilidade de que a jornada semanal seja diminuída por conta das questões mesmo das pessoas se sentirem mais à vontade trabalhando de segunda a quinta? Sim, e aí o que a gente tem que pensar nisso também, sabe, Marcos, é que não tem fórmula pronta. Não tem fórmula pronta. Cada empresa, vai ter empresa que o cara vai achar legal trabalhar não sei quantas horas, porque a cultura dela é essa, e porque o desafio de governança dela, ou do propósito, coloca isso. Vai ter empresa que vai ter semana de 4 dias. Vai ter semana tem empresa que é híbrida, tem empresa que é... E é bom que seja assim, porque aí, quanto mais você tiver uma conexão entre o desafio da empresa e o que a pessoa ambiciona, mais vai dar esse fit, menor vai ser o turnover. Eu estou acompanhando essa discussão de semana de 4 dias na Europa e tudo mais. Legal, bacana, mas não sei se é para todo mundo.
Não sei se é para todo tipo de empresa. Eu acho que governança e ESG passa por aí. Passa assim. Tem empresa. Construção, né? É mesmo. Tem empresa que não dá. Desculpa, não dá. Agora, nós vamos ser ESG em outras coisas. Eu tenho outras coisas sociais que eu vou trazer. Não tem fórmula pronta. E tem perfil também da pessoa que trabalha, né? Tem gente que costuma assim, deixar para entregar no final do prazo. Outros já desembolam lá no início, né? E não tem como você estabelecer uma habilidade que é pessoal. Sem dúvida. Né? Então, acho que o que eu acho interessante disso tudo que a gente está falando aqui é que volta para dentro de nós mesmos, né? De conseguir enxergar, né? Nossa, cristão pra caramba. Né? Volta e a Tô entrando governança... na filosofia cristã aqui agora. O reino de Deus está dentro de ti. Né? E é uma verdade, né? Então, assim, você enxerga para dentro para expor. E a governança antenada com essas mudanças. Né? Um dos maiores desafios, eu acredito, dentro do ESG para a governança é isso, é estar antenada com as mudanças, porque o CEO, o gestor, ele também está preocupado com outras questões, mas quando ele sabe que existe um ESG, toda uma mudança de filosofia, uma mudança de padrões, e ele enxerga que aquilo vai trazer uma mudança bacana para a sua empresa, vai ser positivo para o seu negócio e vai demonstrar para o mercado que ele também está fazendo parte dessa mudança, pode ser que seja muito positivo e vale a pena. É isso aí. Então, a gente já percebi aqui, né, que o buraco é mais embaixo. Mas tem as agências que fazem avaliação de ESG e isso dá um reflexo da galera que põe a grana, né? Essas agências, né, quem que legitima? Como que funciona isso? Gustavo, esse tema é talvez um dos temas mais polêmicos que exista em torno do ESG, porque ele, ao mesmo tempo que é uma coisa que desvia do propósito, né? No sentido de que você vai fazer aquilo não para o propósito, não para o modelo de negócio, mas para atrair grana. Por outro lado, ele acelera o processo de discussão, porque aí todo mundo quer ter. Tem uma contradição, uma ambiguidade nisso, entendeu? Porque ele é bom no sentido... Paradoxal. Ele é bom no sentido que, poxa, se não tivesse voando dinheiro de fundo para ESG, isso não tinha entrado na agenda com tanta força. Né? É aquela história que o ser humano aprende, né, da cenoura e do chicote. Né? Ele aprende ou na dor ou quando você tem uma oportunidade, ou pelo prazer. Né? Isso aí você falou da filosofia cristã, estou sendo freudiano aqui. Ou é pela dor ou pelo prazer. Então você já deu o prazer. Por outro lado, tem um risco de que você vai ter um desvio de propósito, né? E que você vai criar também essas agências, mais importante do que a legitimidade delas até, porque a legitimidade é o mercado que dá, não tem jeito, mas quem toma conta de quem toma conta. Sim. Né? Quem toma conta, quem decide o que é o melhor princípio para um fundo decidir o que é o melhor princípio. Aí vem, né, esse monte de washing. Então esse é um grande, grande risco. É um risco que nós estamos nele, né? E é um risco que vou de novo fazer uma analogia com o que aconteceu com o movimento da governança há 30, 90 anos, já falamos, há 30, 40 anos atrás. Eu só vejo uma saída para isso. É um nível de customização da governança, que as empresas façam isso de um jeito customizado e genuíno. Consequentemente, eles vão ser reconhecidos pelas agências. Este fast track, esse caminho rápido do checklist, é um caminho que pode dar certo, mas na maioria das vezes dá errado. Ele gera menos longevidade. E aí, pensando, como investidor, eu gostaria de investir numa empresa que eu conhecesse mais os fundamentos dela do que o checklist que ela apresenta para um fundo. E dentro da governança também tem a questão da gestão de riscos, né, que a gente não pode esquecer. Então, quando vem essas agências para fiscalizar, para validar se determinado empreendimento é ou não ESG, ele tá propondo também a gestão de risco dele. Até quando que eu posso colocar dinheiro na mão dessa empresa? Sim. Ela vai ter condições de arcar com o que ela está pedindo? Ou nem financeiramente? Será que alguma coisa da imagem dela pode prejudicar o nosso negócio?
Então a gestão de risco também passa por isso. Eu financio, mas quem eu estou financiando? Aham. Será que ele tem mão de obra escrava? Será que ele está trabalhando com gente sem estar com os direitos trabalhistas? Aí entra também a questão de data assurance, né? Transparência, Transparência, né? rastreabilidade. Rastreabilidade. Essa validação vai além de eu descobrir se aquele empreendimento tem condições de me pagar ou não. Aham. Eu quero saber como que ele lida com essas questões, como que ele está lidando com o meio ambiente, como que ele está lidando com o social. Então, assim, mais uma vez, né? A gente está aqui, a gente chegou à conclusão que a coisa deve ser customizada, cada caso, cada região, né? A sustentabilidade na Europa é diferente da sustentabilidade no Brasil. No Brasil. Né? A mineração diferente do agro. Eu estava Isso. participando de um evento ontem em ESG sobre café. Aham. Então eu estava entendendo o contexto, né, da cafeicultura, que no Brasil movimenta milhões. Né? O que o ESG tem trazido de novidades para a cafeicultura. Aí vem essa parte também, né, de agências Reguladoras, fiscalizadoras. de regulamentação e tudo mais. Assim, na minha humilde opinião, o ESG faz muito bem para o organismo, né? E assim, cumpra com todas as suas obrigações. Agora, você vai ser um atleta de alto desempenho, aí é outra coisa, né? Você está cuidando de todas as suas obrigações, mas você quer ser ali referência e tudo mais, você tem que ter uma comunidade inteira engajada com você no empreendimento. E o engajamento desses stakeholders também é fundamental para o sucesso do teu negócio. São vários públicos. São vários São públicos. vários públicos. Eu acho que um dia vão dar valor às coisas que eu falo, sabe? O podcast fica gravado para Um isso. dia alguém vai dar valor a isso, né, cara? Porque as pessoas, às vezes, têm uma visão muito engessada, né, cara? Sim. Geralmente é aquela coisa ali, né? E não muda e você não enxerga coisas que estão à tua frente ali que você deve respeitar, né? Qual que é a relação entre a governança e os outros dois pilares do ESG, né? O ambiental e o social? Posso até pedir para o Milton complementar, mas eu acredito que a presidência de uma empresa, né, é a primeira a enxergar que a mudança, a agenda ESG é positiva para o negócio dela. E a partir do momento que ela enxerga essa positividade, porque nós estamos vivendo um momento que grandes empresas, grandes empreendedores são ESG, mas ele passa a cobrar que os seus prestadores de serviço também sejam, né? Então, quando um presidente de uma empresa enxerga que vai fazer bem para o negócio dele, o ESG, ele sendo a governança, ele consegue descentralizar crédito, ele consegue descentralizar profissionais e isso faz com que a cultura daquela empresa seja modificada. Então é muito positivo e é extremamente necessário que seja de cima para baixo essa construção, que venha da presidência, do senhor dos executivos e a partir desse sinal verde deles, tudo claro que não são águas tranquilas, vão ter tempestades, né? O barco fica agitado em certos momentos, mas quando a presidência dá a carta verde, eu mesmo fui membro de um comitê ESG, onde o nosso coordenador, o ator principal do nosso comitê era o presidente da empresa. Ele pegou alguns membros da empresa, selecionou para o comitê, mas ele era digamos, o capitão da equipe, então partia dele as decisões, quando precisava de alguma demanda mais urgente, que né, de repente ficava mais caro, era oneroso, tinha que buscar um profissional de fora, ele era o primeiro a dar a carta verde. Então, quando o presidente, quando a alta gestão se envolve, eu acredito que o social e o ambiental deslancham. O Milton pode complementar. Bem isso, é bem isso. Né? Quando eu construo a estrutura de governança, eu brinco que mineiramente, eu brinco que a governança é a rapadura
do pé de moleque, ela que junta os amendoim. Então, Da liga, assim, né? e da liga, ela é a rapadora do SG. Aham. Né? Então tá lá os amendoim do S, os Solto. amendoim do E, tudo solto. Mas ao mesmo tempo ela tem gosto. Dá um docinho também, ela liga e dá o docinho. Então, como o Marcos falou, você tem a estrutura, como você coloca a estrutura, e se essa estrutura ainda tem uma liderança, como você colocou, se o líder dessa estrutura é o cara que vai acelerar isso, é onde você vai criar o palco que vai dar luz para a decisão de E e de S. Se eu tenho uma estrutura de governança focada só em resultado financeiro, o que vai sair vai ser resultado financeiro. Se eu tenho uma estrutura de governança só focada em dividendo de curto prazo, vai ser só dividendo de curto prazo. Então, a governança que eu brinco, falei aqui antes, que ela é meio e ela é fim. Ela é fim na medida em que os princípios da governança que vão guiar todo o sistema de E e de S, mas também ela é meio na medida em que a estrutura, quando ela privilegia um sistema que vai ter o E e o S, ela consegue que o resultado do outro lado saia E e S. Se tem uma liderança, como você falou, então aí é o acelerador, é um catalisador. E quando a governança permite, né, a criação de um comitê, assim, de um espaço dentro da empresa, ela envolve também as pessoas. Ela sabe que existe certos talentos ali em meio ambiente, em social e governança, e reúne essa galera toda num local só com um objetivo único. Eu acredito que os resultados são... Sem dúvida. Então, a gente já falou aqui hoje, né, sobre essa conscientização, né, da sociedade, que vem cobrando e cobrando mais. Isso se reflete também nas tendências de consumo, e aí o próprio mercado vem regular, começa a regulamentar, né, as práticas, né? O que o futuro reserva para a governança no contexto da ESG e quais são as tendências emergentes que as empresas devem acompanhar? Eu acho assim, vamos lá, vou brincar de Pai Nassau aqui, né? Vou brincar de futurologia aqui. Daqui a 10 anos a gente abre o podcast de novo, ele vai estar lá no YouTube. Isso aí. E a gente vai assistir de novo. Isso aí, ou no que disruptar o YouTube. Não, daqui a 5 anos. No que disruptar o YouTube, né? A tecnologia que disruptar. Daqui a 5 anos. Isso aí. Quer dizer, uma previsão eu já fiz aí hoje, né, que várias empresas vão falir, várias reputações e carreiras vão acabar por causa disso. Mas eu vejo assim, olhando agora para o G. Historicamente, assim, a governança ela teve uma super valorização nos anos 2000, quando teve um novo mercado, como ela foi um grande vetor de atração de investimento, muito parecido com o que está acontecendo com a ESG agora. Depois ela caiu em decadência e passou a ser percebida como uma mera burocracia. Quando se chegou à conclusão de que se você não fizer governança de verdade, se você fizer só importação de prática, não vai resolver, as empresas vão falir todas. E eu acho que agora, e daqui para frente, a gente está tendo uma ressignificação da governança. No sentido de que as pessoas estão começando a compreender, voltar a compreender que a governança ela não é só um vetor para trazer de investimento e nem um vetor para nenhuma burocracia. Nem uma coisa nem a outra. Ela é um sistema. Ela é um sistema de gestão de compatibilização de interesses. É uma engenharia. É uma engenharia. Que você tem que aplicar. Eu brinco com uma máquina de linguiça. Você vai fazer uma máquina, e que você tem que customizar se a linguiça é de carne, se é de porco, se ela é de cordeiro. Então, as pessoas estão começando a ter esse nível de consciência. E isso eu acho que já é o presente. O que eu avizinho como o futuro? Eu vejo a governança um pouco mais ligada para os fatores humanos na governança. Certo. Mais ligada para, além dos sistemas e estruturas, para as competências das pessoas que vão operar nesse sistema e nessa estrutura de governança. Então já tem uma valorização muito grande dos skills, das competências, do que deve fazer um secretário de governança, que antes era um advogado que estava ali, assim, já é uma coisa que já está se especializando. Sim. O presidente do conselho era um caminho natural para um presidente
aposentado, que queria tirar o pé. Hoje os conselhos estão começando a ser mais valorizados, então tem uma tendência já a começar a observar que tipo de conselheiro serve para que tipo de empresa. Tem um livro excelente da minha querida amiga Sandra Guerra, que chama A Caixa Preta da Governança Corporativa. Um livro espetacular, uma pesquisa maravilhosa, que ela fala dos soft skills, que estão ligados aos aspectos comportamentais do Conselho de Administração. Certo. Então, eu acho que não a governança, a principal tendência que eu vejo é que a governança não seja mais pensada como uma coisa estanque e como um sistema de papel, mas sim como uma coisa flexível e mais ligada a competências humanas. Não sei se isso é um wishful thinking, como eles falam, se é um desejo ou se é uma realidade, mas eu já noto um pouco o próprio IBGC, que, a despeito de todos os méritos, a meu ver, foi muito dogmático nos antigos códigos. Era um código muito voltado, com muito reforço de princípios e práticas, e muito voltado para aquele tipo de grande empresa, companhia aberta, muito em reflexo dos Estados Unidos. Eu senti nesse código dele agora já uma inclusão de outros princípios, uma coisa que já se aproxima um pouco mais da empresa familiar, da realidade de outros atores econômicos. Então, eu diria que eu aponto como uma tendência, uma flexibilidade, que a governança seja vista como uma coisa mais flexível, certo, e menos dogmática, menos princípio, e mais caso a caso, e que a gente entenda que governança, por melhor que seja o sistema, pode contratar o consultor que for, quem faz é a gente. Quem faz são as pessoas. E essas pessoas têm que ter competências específicas para operar esse sistema. Eu posso ter uma Ferrari. Se eu botar na mão de um cara que não sabe dirigir, ela não vai ganhar o grande prêmio. Então, a gente tinha uma ideia de que eu tinha um projeto, que a governança era um projeto de Ferrari. Agora a gente tem que ver que eu vou ter um projeto para a Ferrari, eu vou ter um projeto para a Fórmula I, eu vou ter um projeto para um carro esportivo, e que cada pessoa vai operar aquele sistema de um jeito diferente. Excelente. E aí, Marcos, nós já estamos fechando, tá, Marcos? Acho bacana, tranquilo, tá ótimo. Bota uma aula com o Milton aqui. Dentro da governança, a disseminação da missão, visão e valores da empresa. Começa na governança, né? Claro. O conselho estuda, reflete, e a partir daquilo ali você dissemina, de modo que aquela raiz seja também introjetada nos colaboradores. Mas começou dentro da governança. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão e quais são os nossos valores? Eu acho que é uma questão de propósito, né? Aqui no Instituto eu fiz uma prática que eu achei muito interessante. Eu coloquei a equipe para desenvolver o nosso ISG, né, com a contribuição de todos. Então, assim, a gente finalizou o processo com um código de honra, né, onde a gente tem ali todas as diretrizes que a gente tem dentro da empresa. E, cara, isso aí deu um upgrade, assim, tão grande. Parabéns. Mas tão grande, que eu tô conseguindo até fazer mestrado agora, lá na UFMG presencial. E o sentimento de pertencimento que você despertou na tua equipe, né? Isso não tem preço. Todo mundo engajado. E a coisa brilha, né? A coisa transcende as nossas instalações. Né? Gente, então, valeu, Marco. Milton, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou convidar vocês para participarem também do S e do E do ISG. Tá? Legal. Né? Aí a gente inverte, a gente coloca o Marco aqui, o Milton fica aqui. Vai ser um prazer. Bacana demais. Pergunta no Marco aí. Gente, muito obrigado, Milton e Marcos. Né? Essa semana ainda eu te falo da pós-graduação nova nossa aí. Eu vou colocar isso, tudo que a gente falou aqui, para os caras que desenvolvem engenharia. Desenvolver essa habilidade, né? Porque senão não muda. Porque eles são os tomadores de decisões. Né? Agradeço, Milton, aí, pela aula de governança. Imagina, eu que aprendi contigo aí um pouco do S também. E o Gustavo pelo convite. Muito obrigado pela recepção, pela acolhida. Valeu. Gente, muito obrigado por você que assistiu essa transmissão nossa do G do ISG.
A gente ainda vai fazer, né? A gente vai fazer o E também e o S, né? Em breve a gente publica também. Todo esse conteúdo fica no YouTube, né? Hoje eu tô meio baqueado aqui por causa de uma gripe, mas vamos que vamos. Retenha o que é bom, compartilhe este conhecimento. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Fiquem com Deus e até a próxima IM Podcast. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Valeu. Bacana. Obrigado, bacana Rapaz, demais. consegui.